Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Normalmente, esta data é considerada um feriado aqui no Brasil, mas aqui o nosso trabalho não tem feriados, não tem dias de semana, não tem meses nem anos. Aqui é um trabalho de continuação de uma escola, um aprendizado, um esclarecimento. Por isso, um assunto sempre traz outro, e depois mais outro, e depois mais outro, e assim por diante. Hoje, por exemplo, vamos trazer aqui algumas orientações, alguns esclarecimentos que surgiram em algumas dúvidas sobre o áudio, vídeo de dia 7 de abril deste ano de 2025. Naquele vídeo foi falado sobre como a alma escolhe o corpo no processo da concepção. Na verdade, foi trazido um áudio daí de 30, 40 minutos, mas o assunto ele se estende indefinidamente, porque são muitas possibilidades. Nós sempre trazemos um resumo bem sintetizado. E sempre também trazemos o assunto relacionado à visão ou à ótica da espiritualidade. Nós nunca aqui trazemos discussões científicas, porque isso é para quem entende da ciência. Nós aqui entendemos um pouco do processo espiritual, de quem somos de fato. Somos almas imortais, somos consciência, temos uma origem estelar, extraterrestre, intergaláctica. E se hoje estamos na casa planetária chamada Terra, já estivemos em outras casas e teremos o futuro também em outras casas. Essa transmigração de almas nos infinitos mundos é com que embeleza toda essa criação divina. Então é preciso entender com esse olhar macro da espiritualidade, que tem uma visão de consciência e não uma visão limitada ao nosso cérebro, à nossa consciência física. Obviamente, estamos num tempo de grandes progressos, porque a nossa consciência está se alargando rapidamente. Quanto mais ela se alarga, mais ela compreende, mais ela absorve, mais ela dissolve também. Naquele vídeo de 7 de abril, quando falamos sobre a concepção, obviamente falamos da relação sexual entre um homem e uma mulher quando há o processo da concepção. Ali que começa a encarnação de uma alma que está ainda no plano astral, sem o corpo da matéria. É o processo reencarnatório. Então surgiram algumas dúvidas e houve perguntas diferentes, mas muitas delas diziam mais ou menos o seguinte: como se procede o processo, então, da fertilização em clínicas? Alguns colocaram lá na fertilização in vitro. Enfim, no processo que não é o natural, como se conhece, que é uma relação sexual normal, onde há a gravidez a partir daquele momento. Se lá no processo da conjunção carnal, quando um homem ou uma mulher tem uma relação sexual e o óvulo da mulher está fértil, e o espermatozoide, então, escolhido pela alma, adentra ao óvulo e começa ali a multiplicação das células e o processo da formação do corpo. Uma criação. E depois a alma vai usar esse corpo quando ele tem o seu nascimento, mais ou menos 39 semanas, 38 semanas, 9 luas, como se diz. É o tempo da gravidez. Depois ele nasce como um bebê, como todo mundo conhece.
e a alma vai viver as suas experiências. Então, qual é a diferença se há uma fecundação in vitro, uma fertilização in vitro, um processo laboratorial, clínico? Obviamente é fora do útero da mãe, mas o processo é o mesmo. Se não há um óvulo, se não há um espermatozoide, não há como haver a fecundação. Eu não entendo como é feito esse processo, porque nunca me interessei em estudar isso. Os médicos que trabalham com isso, obviamente, têm conhecimento. Mas eu imagino que, independente do método que é usado, porque pode haver métodos diferentes, sempre tem que ter um óvulo fértil da mulher. E, obviamente, tem que haver um espermatozoide. Como é escolhido esse espermatozoide, então? Se lá no ato sexual o homem tem 200 a 300 milhões de espermatozoides numa ejaculação e a alma que está ali em energia, em frequência, identifica aquele que ela precisa. Eu posso dizer para vocês que é o mesmo processo. Obviamente, a alma que vai reencarnar sabe de antemão o momento que ela vai escolher o seu DNA através do espermatozoide do pai. Se há uma coleta e há um aproveitamento, não sei de quanto desta coleta, o processo é o mesmo. A alma estará sempre acompanhando e ela vai escolher, ela vai colocar lá em primeiro lugar aquele que ela precisa. Então, eu diria, em nada muda. Às vezes, pode acontecer que alguma pessoa seja doadora de óvulo, até de espermatozoide. Acontece, às vezes tem casais que não têm como ter filhos e é preciso um doador. A alma sabe qual é o doador que ela precisa. Ela sabe antes de encarnar, no próprio plano de alma, ela já tem o seu projeto encarnatório escolhendo o que ela vai precisar nesta vida que ela vai reencarnar. Então ela tem que ter uma genética que tenha um corpo, que forme um corpo que ela precise enfrentar e passar e completar aquela caminhada. Então ela vai saber aonde está esse potencial genético. Não precisa ser o pai biológico, o pai que cuida, o pai que isso ou que aquilo, não importa. Onde estiver a sua genética, é lá que ela vai escolher. Quantas vezes nós temos ali, por exemplo, homens que cuidam de crianças, vamos dizer crianças, porque quando são adultos não precisa cuidar, mas que assumem a paternidade de um filho que não é seu. Às vezes até com muito mais amor do que certos pais que rejeitam seus próprios filhos. Porque a alma precisa da genética, mas depois ela precisa de alguém que realmente acolhe ela no tempo da primeira infância, da segunda infância. É onde ela forma o seu caráter, o seu yin e o seu yang. Porque o seu yin, que é a energia feminina, seja menino, seja menina, a criança vai desenvolver até a primeira infância, até os 7 anos. E para desenvolver a sua consciência masculina, o yang, que seria do pai, o pai estando presente ou não, a criança vai desenvolver na segunda infância, dos 7 aos 14. Às vezes o pai não está presente, é um pai que não é biológico, pode ser o avô, pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser quem quer que seja. Ele precisa daquela energia, por isso o contato, a criança precisa de um contato feminino até os 7 anos, seja a mãe, seja uma babá carinhosa, amorosa, seja uma avó, uma tia, ela precisa
ter contato para desenvolver em si aquela energia do feminino, senão vai ficar lacunas, e depois mais adiante, no tempo de adulto, aquela criança vai ter aquela dificuldade de compreender o feminino. E assim acontece com o masculino também. Por isso, às vezes, na impossibilidade do contato maior de um pai, de uma mãe, que tenha pelo menos alguém que substitua aquela energia. Porque, independente da criança ser do sexo feminino ou masculino, ela precisa desenvolver as duas partes, o yin e o yang. Ela fica mais equilibrada. Vamos ver aqui nas questões relacionadas ao tema de hoje. Então, sobre a fertilização in vitro em clínicas, já estamos aqui esclarecendo. Diz algumas perguntas. As almas escolheram o processo? Sim. Sim, eu acabei de dizer aqui. Sim. A alma sempre escolhe o processo. Não é porque nós não vemos a alma ali, que ainda é invisível, porque não tem corpo, que não acontece. Sempre acontece. É a informação que nós temos. E aqui nós estamos aqui para passar a informação e não criar discussões. Apenas uma orientação para a reflexão de cada um. Compreender um pouco a mais da vida. Se é importante para cada um, se não é importante, também deixa de lado. Outra questão aqui que veio também, o momento da entrada da alma no feto acontece da mesma forma que no útero materno? Sim, sempre sim, porque muda-se o processo da concepção, mas não muda o processo da reencarnação. O feto, depois de acompanhar o processo, seja no processo uterino, seja in vitro ou em clínicas ou de outra forma que possa existir, que eu aqui também não sei se tem outras maneiras, a alma que vai reencarnar, ela aguarda o processo. Principalmente nas fertilizações in vitro, em clínicas, porque ali, às vezes, as probabilidades são mais remotas. Então, ela aguarda. Fica aguardando. Não deu na primeira tentativa, aguarda a segunda, aguarda a terceira. Ela está aguardando. Ela sabe que vai vir ali. Ela já determinou antes de encarnar. Ela sabe que vai dar certo uma hora dessas. Se não vai dar certo nunca, obviamente não tem nenhuma alma ali perdendo tempo. Tem pais que realmente não conseguem, de forma nenhuma, conceber. Então, podem tentar 50 tentativas de fertilização em clínicas que não tem como conceber, porque é um karma do casal e eles só pela adoção. Então eles vão tentar até a última vez possível e não tem nenhuma alma ali escolhendo, porque ninguém está ali esperando um corpo. É óbvio que isso é uma coisa lógica, não precisa aqui nem discutir e nem pensar muito, porque a alma não vai perder o tempo, sabendo que não vai ter nada ali. Aliás, nem tem projeto para alma nenhuma. Então realmente a esterilidade total, como se diz. O momento, depois que deu certo, a alma sabe que vai dar certo. Ela está esperando. 8 semanas, 10, 12. É aquele prazinho ali, 8 a 12. Deu certo, o feto está desenvolvendo, já tem o tubo neural em desenvolvimento suficiente para que a alma possa assumir aquele corpo. E ela vai assumir. Da mesma forma que na via uterina. Outra questão. Estamos vivenciando este processo como preparação para viver um mundo onde não haverá relações sexuais? É uma pergunta
e uma boa pergunta. Sim, a nova Terra, um mundo de regeneração, de quinta dimensão, nós já falamos tantas vezes. Não haverá dor nem sofrimento, não haverá envelhecimento, não haverá doença, não haverá a morte do corpo físico, porque a base não será mais carbono, será a base cristalina. A alma não precisa desencarnar para ir para a quarta, porque ela já está na quinta dimensão, ela tem consciência o tempo todo, sem ter que desencarnar para ampliar a consciência, como na terceira dimensão que vivemos até aqui. Então, não haverá concepção, porque as almas, a partir da quinta dimensão, elas podem materializar e desmaterializar tudo o que ela quer, não somente objetos e alimentos e um galho de uma árvore, uma pedra, ela vai materializar, desmaterializar o seu próprio corpo, ela vai corporificar, ela não vai ser criada da forma da concepção como nós conhecemos. Obviamente, não haverá gravidez, não haverá parto. A alma não precisa corporificar-se bebê, ela vai corporificar-se sempre em um estado já, no mínimo, como hoje uma alma encarnada com 14 anos tem o seu livre-arbítrio pronto, formado. Então ela pode encarnar a partir de uma idade mais ou menos ali, de 14 anos até uma idade mais avançada, do jeito que ela quiser, porque não há envelhecimento. Que diferença fazem corporificar-se com 14 anos, ou com 30 anos, ou com 100 anos? Esse processo vai mudar. Haverá relações sexuais? Pelo que eu recebi até hoje, é provável que não, porque não há necessidade disso. A energia sexual, ela é trabalhada, ela é direcionada, dirigida, vivenciada, sentida, também de uma forma prazerosa, obviamente, mas não mais na conjunção carnal, na troca de fluidos, como eles chamam a relação com os seus órgãos genésicos. Não é preciso. Não há necessidade, até porque não há aquela questão da atração, da paixão como agora. Porque se não houvesse a atração e a paixão como agora conhecemos, muito dificilmente um homem ou uma mulher teriam relações sexuais e seria até um desconforto. E aí as reencarnações também estariam comprometidas. Então, a energia sexual ela é trabalhada de uma forma diferente. Ela é mais um sentir do que um tocar. Eu diria que é muito mais completa e mais profunda. Mas, como a gente ainda não conhece, tem pessoas que dizem, mas que pena. É tão bom, é tão gostoso, é tão bom ter criança, é tão bom isso e aquilo. Sim, a gente está hoje com a consciência que nós temos experiências desse tipo e parece difícil não ter mais esse tipo de coisas, mas vamos lembrar que tudo vai ser melhor. Independente se hoje acreditamos ou não, se pensamos que é melhor ou que é pior, vai ser melhor. Não haverá nenhuma dor, nenhum sofrimento, nem as paixões mal correspondidas como hoje. Tem gente que sofre, quer tanto uma relação, ou termina um relacionamento e sofre pra caramba. Por que vai ter isso na nova Terra? Se não há dor nem sofrimento, por que passar por isso? Não tem sentido. Logicamente que não tem nenhuma necessidade. Aí surgiu mais uma outra questão muito importante. Sobre a adoção. Muitas perguntas. E a adoção, como funciona? Obviamente que a adoção muda tudo. Porque os pais vão adotar uma criança que não tem nada deles, nem o óvulo da mãe, nem o DNA do pai. Outras pessoas, outra mulher e outro homem, fizeram esse trabalho, tiveram essa
ação onde geraram aquela criança com o DNA deles e esse casal agora adota essa criança. Então a criança não tem nenhum traço de DNA do pai e da mãe adotivo, mas tem uma relação muito forte, sim, que não é genética, é de frequência. Nós sabemos aqui quantas histórias de casais que querem tanto ter filhos e não conseguem. E é interessante que tem casais que não têm filhos, mas não se preocupa com isso e não sofre com isso. Mas aquele que quer e não pode, sofre porque não pode ter. Por quê? É um karma. É um ajuste de uma frequência de outras vidas anteriores. Porque lá naquelas vidas eles tiveram os seus filhos e não honraram os seus filhos. Essa é uma das causas mais fortes, uma das principais causas, o abandono. Quando se tem e não se valoriza, o universo depois ele dá um tempo e diz: agora você vai ficar sem e vai sentir a falta para você valorizar as coisas e harmonizar. Seja lá qualquer coisa, inclusive filhos. Obviamente também tem casos de abusos sexuais de outras vidas, de abortos, de sequestros, de exploração, enfim, tantas possibilidades. Mas no fundo é sempre aquela mesma história. O casal sofre porque não tem filhos. Então, se a causa maior é o abandono em vidas passadas, agora é a necessidade de satisfazer a vontade de ter e não poder ter. Então, o que acontece? Tenta de tudo que é forma, inclusive a fertilização em clínicas, que é o mais usado, e de todas as maneiras, e você gasta muito dinheiro e não se consegue nada. Porque está escrito que eles não podem ter filhos, porque tem a dívida, é o karma. E nós já falamos que o karma pode não ser para toda a vida. E está nesse caso também. Não precisa ser para toda a vida. Aí alguém diz: mas então, se não é para toda a vida, se eles vão tentar, eles vão conseguir. Não desta forma, mas tem formas que sim. Por exemplo, o casal que não pode ter filhos, eles tentam de todas as maneiras e relutam em aceitar a ideia de adoção. É a última alternativa. Querem porque querem ter os seus filhos. Se não forem os meus filhos, eu não quero de ninguém. Essa é a frequência do casal que não pode ter filhos. No começo ele pensa assim: não, nós vamos tentar. Se não conseguir, também não vão querer nada com ninguém. Mas o que acontece? Chega um tempo que parece que realmente não há solução. O casal começa a aceitar a ideia da adoção. No começo, meio que timidamente. Mas eu não vou conseguir amar um filho que não seja meu da mesma forma. Passa um tempo. Mas eu acho que eu vou conseguir amar aquela criança tanto quanto se fosse minha. Tanto quanto fosse meu filho, minha filha. E aí começa a mudar a frequência, e vai mudando a frequência. Porque na medida que a gente vai compreendendo e aceitando, a gente vai soltando aquela velha energia, nova energia chega, nova frequência chega, e chega um momento que eles decidem: vamos adotar. É o momento, como se diz, a fruta está madura, está na hora da colheita. Vão para a fila da adoção. Com aquela amorosidade, com aquele desejo de ter uma criança em casa, mesmo que não seja deles e que vão amar do mesmo jeito, eles criam uma frequência elevada e essa frequência dissolve o karma, porque o karma só precisa ser compreendido e aceito. É uma lição mal aprendida que vamos ter a oportunidade de aprender. Então aí eles aprenderam a lição. Mesmo que eles não saibam de nada, mesmo que eles não entendam nada disso, mas eles fizeram o processo da frequência, a mudança da frequência. Vão para a fila da adoção. Muitas vezes já tem a criança já em casa, às vezes estão na fila, próximo de ser a sua vez. O que acontece?
a mulher engravida, sem fazer nenhum esforço, sem fazer nenhum procedimento em clínicas, naturalmente, porque o karma se desfez. E eu posso dizer para vocês que vocês sabem de pessoas que passaram por esse processo. É difícil ter alguém que não sabe de alguém que passou exatamente esse processo. A adoção, ela tem um outro significado. Aquelas crianças, aqueles jovens, porque geralmente se adota criança ou jovem, é difícil alguém adotar uma criança, uma pessoa adulta, uma pessoa de idade. Eu não sei se tem, pode ser até que tenha. Mas vamos falar aqui pessoas mais jovens. É óbvio que o casal não vai adotar uma pessoa da mesma idade ou mais velho que eles. A não ser que vão cuidar da pessoa, é outra coisa. A adoção, ela traz uma oportunidade de trazer para aquele pai e aquela mãe uma alma que eles mesmos rejeitaram numa vida passada. É um reencontro. Tem gente que diz assim, mas a adoção é complicada, geralmente dá problema. Bom, dá problema quando os pais não têm amor suficiente. Ou quando aquela criatura que é adotada, ela não aceita a rejeição do pai e da mãe biológicos desta vida e se sente rejeitada, e então ela é revoltada. Então ela não aceita nem o amor daquele pai e aquela mãe adotiva. Então ali é complicado. São casos. Porque também existe a prova. Eu tenho que aceitar. Se eu fui rejeitado na vida passada e agora de novo nessa encarnação, eu vou ser adotado, mas vai ser adotado pelos pais legítimos de uma outra vida anterior. Mas também tem muitos casos que os filhos adotados trazem realmente uma harmonia muito grande na casa. E eu conheço famílias que adotaram porque não podia ter filhos, depois tiveram 1 ou 2 filhos, até 3. E os filhos legítimos são aqueles grandes problemas naquela família. E aquela criança que foi adotada parece que é o único filho de verdade. É aquele que sustenta tudo, que ajuda os pais, que carrega nos seus ombros o grande peso daquela família. Veja como a espiritualidade é divina nas suas leis. É muito importante. É muito importante compreender as leis divinas. Eu lembrei agora, antes de finalizar, que teve pelo menos uma questão que eu não anotei aqui, mas alguém falou: e quando é uma concepção através de um estupro? Independente da lei dos homens, se permite ou não permite o aborto nesses casos, nós aqui falamos das leis divinas. Não vamos aqui tomar partido de coisa nenhuma. Cada um tem as suas escolhas. Não sabemos o grau de sofrimento, às vezes, de uma pessoa, o quanto aquilo pode ser prejudicial também para uma vida inteira. Então aqui nós não opinamos nada, mas a informação que nós temos é que o caso de estupro é uma coisa parecida com a adoção, mas muito mais sério, muito mais profundo, muito mais passado doloroso para aquela mãe, principalmente. Quando aquela mãe realmente cometeu crimes de infanticídio, de abortos, foi abortista, aborteira, enfim, tem tantas formas de cometer os crimes perante as leis divinas. Às
vezes aquela mãe que sofreu o estupro foi um homem numa vida passada e abusou tanto de pessoas. E ele pediu para vir mulheres ser estupradas, porque tem os planos de alma. Nós sempre temos que levar em conta que não existe acaso, existe sempre uma causa. Uma vez eu li um livro chamado Jureminha das Matas. Esse livro, olha, eu não vou aqui tomar o tempo de vocês, porque vocês podem conseguir esse livro e ler. Vocês vão entender muito sobre os estupros. Aquele livro traz uma série de situações de pessoas envolvidas. Lá comenta a história de um colonizador espanhol que esteve no México no tempo da colonização espanhola na América Latina. E depois as consequências das vidas seguintes dele. É bem interessante. Mas aqui, seguindo, então, o caso do estupro, na maioria das vezes, a justiça dos homens autoriza o aborto. Mas nós temos algumas orientações da espiritualidade que diz assim: se as pessoas soubessem a oportunidade que acontece numa situação dessa, para aquela mulher que sofreu a agressão, porque é uma agressão violenta, é um abuso, mas é uma oportunidade de um resgate de muita história. E se as pessoas soubessem quem é a alma que vem reencarnar nesta situação. E existem situações que provam isso. Na maioria das vezes, o aborto é autorizado para evitar o pior, dizem. Só que, será que o que é pior? Ninguém sabe o que é pior, o que é melhor. Mas as leis divinas nos dizem que aquela criança que vem nesta circunstância é a melhor pessoa que poderia viver ao lado de uma mãe que sofre um estupro e que engravida nesta situação. Parece um paradoxo e somente as leis divinas podem nos dar essas orientações, porque nós não temos a mínima condição de saber, adivinhar as coisas. E existem alguns casos, sim, tem mulheres que não aceitam abortar. Sofreram agressão, mas adota naquela criatura um amor. Claro que não é uma adoção, porque a mãe é mãe biológica, mas ela acolhe aquela criatura com amor, independente da forma que ela foi concebida. E depois, a história daquela mãe, daquela filha, daquele filho, mostra no decorrer dos tempos que foi realmente o ânimo da mãe daquela criatura. Porque existe a lei da compensação, existe a lei do retorno, a lei de causa e efeito, ação e reação. É sempre a mesma coisa. Teve um áudio que eu coloquei há quase um ano aqui neste canal e eu disse, eu me lembro, talvez a última lição que nos falta é entender a lei do retorno. Quando nós entendemos a lei do retorno, nós temos todo o conhecimento que ainda falta para ascensionar. E talvez seria o ponto final nesta caminhada na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Enfim, hoje o tema traz uma complementação, porque é sempre assim.
nós estamos aqui ouvindo vocês através dos comentários. Eu prepasso lá os comentários, pelo menos nos primeiros dias, para sentir o que vocês precisam de informações. E, obviamente, a minha equipe espiritual colabora com isso também, porque sem eles eu não teria como fazer esse trabalho. E estamos aqui, então, para dar as orientações, os esclarecimentos que vocês precisam. Obviamente que de vez em quando aparece alguém que não gosta, não concorda, mas vamos fazer o quê? Nós temos que trabalhar pelos 98,8% que concorda com esses assuntos, com esses temas, e que estão sempre esperando mais informações. Vamos aqui atender a maioria. E como eu sempre digo, às vezes uma informação, um trabalho que consegue mudar a vida de uma pessoa já tem valido todo o esforço. E é por isso, enquanto pudermos, vamos continuar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.